Você sabia que a qualidade de um serviço em saúde depende também do seu paciente? Vem comigo para a gente entender um pouquinho melhor essa história. Olá amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Papo de Branding, que é aquele nosso papo semanal sobre marketing, sobre gestão e construção de marca na área da saúde. Hoje a pergunta é: como é que os pacientes podem ter interferência ou podem ter uma participação no resultado de um serviço em saúde? Como é que um paciente pode influenciar nessa qualidade? Bom, para entender a influência do paciente no resultado final de um serviço em saúde, eu tenho que entender alguns dos aspectos básicos de um serviço. E um serviço, ele pode ser entendido como um conjunto de processos ao qual uma pessoa se submete para obter algum tipo de resultado. Quando a pessoa compra por um produto, ela está adquirindo um item, ela está levando aquele item para casa, aquele item passa de ser da sua propriedade. Quando você está contratando um serviço, você está pagando pelo direito de participar de uma série, linear ou não, de processos com o objetivo de gerar algum tipo de resultado no final. Então a gente pode entender que um atendimento em saúde é uma prestação de serviço. O paciente vai ser submetido a uma série de processos e no final a gente espera, embora isso não seja garantido, é claro, mas a gente espera que ele chegue a um determinado resultado final. A gente espera chegar a um determinado objetivo com aquele conjunto de processos. E aí quando a gente fala da gestão de um serviço, justamente por ele ser classificado como um conjunto de processos, isso é muito distante da gestão de um produto. Por isso, quando eu olho para marketing de serviços, e aí a gente está falando de serviços em saúde, quando a gente olha para essa esfera de atuação, eu tenho que levar em conta algumas das características que são prioritárias na área de serviço. Entre elas, a gente vai falar de várias aqui ao longo dos próximos vídeos, mas uma delas que eu quero destacar agora é a característica da simultaneidade. Bruno, o que significa a simultaneidade em serviços de saúde? Significa que aquele serviço acontece quando tanto o prestador ou a estrutura do prestador, o consultório, a clínica, o hospital, enfim, e o paciente estão interagindo. Mesmo que hoje você tenha a teleconsulta e alguns procedimentos que podem ser realizados à distância, ainda assim você tem de um lado a estrutura de prestação ou o próprio prestador e do outro lado você tem o paciente e eles estão interagindo entre si. Num cenário mais tradicional de consultório e clínica, atendimento presencial, isso fica ainda mais evidente, porque o serviço ele vai ser um resultado da interação entre essas duas partes. Você pode até me dizer assim, Bruno, mas quem tem o conhecimento e a competência técnica é o especialista, é o profissional de saúde. Logo, é ele que conduz o serviço, é ele que conduz aquela entrega. E é ele também que vai determinar, ou pelo menos a maior responsabilidade vai estar com ele, para a gente determinar no final se aquele atendimento, ou seja, se aquele processo gerou qualidade ou não. Sim, isso de um ponto de vista racional. É óbvio que a maior parcela de responsabilidade está nas mãos do especialista. Porém, como o resultado do serviço não depende apenas do especialista, mas sim da interação entre esse especialista e a pessoa que está ali do outro lado, o seu paciente, o paciente também tem um peso, um poder de influência no resultado final. E ele pode atuar tanto no sentido de engrandecer e facilitar o resultado final para que esse serviço, esse processo gere uma percepção de qualidade ainda maior, como ele também pode agir no sentido inverso, pode reclamar, pode atrapalhar, pode criar impedimentos, pode encrencar com qualquer coisa, pode não estar confiando tanto assim no prestador e isso gerar nele uma série de comportamentos
que vão prejudicar a entrega, ou seja, a prestação de serviço como um todo, e isso vai ter um impacto na qualidade, porque por mais que o prestador, o especialista, tenha lá a sua competência técnica, ele é humano e é muito difícil você não ser impactado pela atuação desse outro agente, que é o paciente, no momento da prestação de serviço, no momento em que aquele tal procedimento está sendo realizado. Ou seja, você pode ter o melhor profissional do mundo, mais competente do ponto de vista técnico, mas entendendo que o resultado de uma prestação de serviço, principalmente numa prestação de serviço mais tradicional, como costuma ser na área da saúde, ele depende, ele é um produto dessa interação entre o prestador de serviço, o especialista médico ou de outra natureza, a equipe desse profissional, a estrutura que esse profissional oferece e como o paciente interage com tudo isso. Significa dizer que esse paciente, ele também pode ser decisivo para um serviço terminar muito bem ou, no contrário, ele terminar muito mal, com muita reclamação, com uma péssima experiência e, eventualmente, até atrapalhando o desempenho técnico, o desenrolar técnico da coisa, porque o paciente vai ter uma participação ali. Aí você deve estar se perguntando, Bruno, mas então o que eu faço, né? Como é que eu vou lidar com isso se eu não tenho controle sobre esse paciente? Ok, a gente vai trabalhar isso num próximo episódio do Papo de Branding, mas o principal é eu entender que esse paciente, não o indivíduo, mas o coletivo dos pacientes, eles também precisam ser gerenciados. E aí há uma questão de gerenciamento de expectativa e até de gerenciamento desse relacionamento e o nível de diálogo com esse paciente ou com esse grupo de pacientes. É claro que por mais que a gente faça tudo, sempre tem aquele paciente que é extremamente difícil, que é extremamente, às vezes, agressivo, complicado de lidar. Então você vai ter que atuar mais pela perspectiva psicológica para conseguir conduzir o diálogo minimamente com ele, sem que isso afete a prestação de serviço como um todo. Mas, no geral, esse tende a ser um paciente muito mais difícil. Agora, isso também é uma exceção. Na maior parte dos casos, eu consegui manter um bom relacionamento, gerenciar bem esse relacionamento com os pacientes e gerenciar bem essas expectativas, vai ser mais do que suficiente para que, na hora em que o atendimento está acontecendo de fato, na hora que a prestação de serviço está acontecendo, ela está sendo realizada, e aí, de novo, ela é simultânea, né? Eu tenho a presença ali tanto do profissional quanto do paciente, e a partir da interação deles surge um produto que é esse resultado. Aí a tendência é que eu consiga manter a coisa num patamar de qualidade, se não máximo, mas pelo menos dentro do aceitável, levando em consideração que alguns pacientes podem deliberadamente atrapalhar ou tentar boicotar aquela prestação de serviço, mesmo que eles tenham interesse no resultado. Muitas vezes o paciente tem um interesse no resultado positivo, mas a gente tem que levar em consideração também que ele pode estar psicologicamente abalado, ele pode ser uma pessoa naturalmente já uma pessoa difícil de lidar, então a maneira até como o diálogo começa pode ser determinante para como a prestação de serviço ali vai ser conduzida e como esses ânimos vão se encaixar ali, ou se vão estar mais ou menos exaltados durante o processo de atendimento. Mas a gente não pode perder isso de vista. O paciente, ele é corresponsável por esse resultado e por essa qualidade no final da prestação de um serviço em saúde. Porém, lembre-se de uma coisa, ele é corresponsável, mas a reputação que fica abalada não é do paciente, é do profissional de saúde. É por isso que a gente tem que tentar gerenciar isso da melhor maneira possível e não responder à altura quando diante de uma provocação ou diante de uma situação difícil, uma situação improvável, que foge ali aos limites do bom senso, mas eu tenho que tentar lidar com isso da melhor maneira possível. Tudo bem?
No próximo Papo de Branding, a gente continua falando sobre isso e aí eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre gerenciamento de expectativas e o diálogo com pacientes difíceis. Eu conto sempre com o apoio de vocês, quem nos escuta pelas principais plataformas de podcast da atualidade, ou se você está acompanhando esse conteúdo aqui pelo Instagram ou no nosso canal no YouTube, meu agradecimento mais uma vez a vocês. E nos vemos na semana que vem. Até lá!